O que faz um site ranquear bem no Google? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque não tem uma cartilha que diga oficialmente quais são os critérios. A gente vai trazer hoje uma série de dicas para ajudar você a entender um pouco melhor sobre isso e também especificamente sobre o novo fator de ranqueamento que o Google já anunciou que vai fazer toda a diferença no seu site. Fique ligado. Tava dando uma boa pesquisada aí no blog do Google, né? E lançaram um artigo recentemente falando sobre uma atualização que eles vão ter em algumas métricas para ranquear no Google, né? Para você ficar no topo aí do motor de busca. E é bem interessante porque é um assunto que já é falado há algum tempo, mas de fato o Google ele aprecia a questão da experiência do site, mas ele nunca tinha realmente implementado um algoritmo que favorecesse isso, né? E o Google, ele realmente, nesse artigo, ele diz que a experiência do site vai ser um fator de ranqueamento, pelo menos aí em 2021 isso já vai entrar. Ele disse que já era para ter entrado esse ano, mas devido ao Covid e tal, eles tiveram que adiar um pouco, né? E basicamente ano que vem vai vir isso, eu vou explicar exatamente o que eles falaram e como isso vai impactar nos sites, tá? Vocês sabem qual é a filosofia do Google? O que fez o Google crescer tanto, se tornar o que ele se tornou hoje? Experiência do usuário? Talvez não com esses termos, né? Mas é mais ou menos isso. O Google ele só cresceu, ou não dá para dizer talvez só cresceu, mas ele cresceu com uma premissa de melhorar a internet. Vamos fazer a internet um lugar melhor para se navegar, vamos dizer assim. Então, isso que você trouxe, que você vai falar mais detalhadamente, Alisson, só vem de encontro a tudo que ele já vem fazendo, né? É só voltar para a época do Yahoo, né? Vamos voltar lá para 2000 para 98, 99, 2000, comecinho da internet. Qual que era a diferença do Google pro Yahoo, que era o grande buscador da época? É que o Google mostrava sites melhores. O Yahoo mostrava sites que eram uma porcaria, que só repetiam termos. Então, porque o algoritmo que eles montaram, que é o grande segredo, entre aspas, do Google, era melhor que o do Yahoo. Mas não era só porque era melhor por ser melhor, era porque ele mostrava sites melhores para as pessoas. Então, tudo que eles vêm cobrando, vamos dizer assim, dos sites que melhorem, é em prol do usuário. Pensando assim, o usuário da internet, não o usuário de drogas. A gente fala usuário de forma tão natural, né, às vezes, e esquece que nunca escuta o termo, o usuário remete a outra coisa. Mas o usuário da internet, ele tem uma experiência melhor. Por exemplo, velocidade de carregamento do site é uma coisa que já foi divulgado pelo Google, que conta pontos para o ranqueamento orgânico. Então, novamente, é uma coisa de pensar no usuário que está acessando o site. Essa questão da otimização aí da experiência, ela tem a ver também com a questão da disponibilidade dos itens na tela ali também, nos campos, a quantidade de campos. Totalmente. Inclusive vai ter uma métrica que eles vão implementar que é exatamente isso. Vai seguir Enfim, eu vou falar aqui para frente, daí você vai entender exatamente, mas sim, é uma coisa bem importante. Inclusive, atualmente no layout de hoje, o algoritmo talvez não tenha muito bem, mas eles estão prometendo que essa nova métrica realmente vai ver bem em relação a como está disposto, né, o layout do site. E é bem interessante esse tema, principalmente você que é dono tem um site, ou você que desenvolve, né? Porque isso realmente vai ajudar bastante a ranquear você no Google, né? O Google ele disse que vai lançar pelo menos uns 6 meses antes de lançar a atualização mais artigos e conteúdos, né? Para a gente ficar sabendo, né, o que vai acontecer, mas já é bem interessante você saber desde já, né, que você já pode ir implementando algumas atualizações que inclusive já ajudam a ranquear, né? Quando a gente está falando de SEO, né, de otimização de motores de busca, eu acho que a Piazada sabe que muito
do que a gente das táticas que a gente usa e que a gente sabe são alguns palpites, alguns muitos assertivos, mas a maioria é palpite, né? Porque não tem uma fórmula ideal, senão todo mundo ia ranquear em primeiro e ia ser muito fácil, né? Para você que de repente não é tão familiarizado com essa estratégia de ranqueamento orgânico no Google, não existe um curso do Google, não existe um catálogo oficial, existem algumas coisas que eles divulgam como boas práticas, sim, oficialmente, como até esse próprio artigo aí que o Alisson está citando, mas não existe uma prática, um regimento, um regulamento interno do Google para você seguir, né? Muitas coisas são tentativa e erro, testes, cases, e é só olhar. Vai lá no Google, faz a pesquisa que você quer ranquear e vê qual que está em primeiro, e avalia aquele site, o que ele tem de diferente, né? Dá para fazer. E tem software que ajuda a fazer isso também, né? Para olhar, por exemplo, backlinks, que é uma coisa que não aparece, que são links que outros sites dão para esse site, e por aí vai. Acho que uma grande questão nessa atualização nova, acho que até para o pessoal testar já, vai ser a questão de, o Google vai exibir os primeiros resultados para o teu segmento, e se você não aparece, você pode analisar muito bem os primeiros sites que aparecem, né? Então, acessar todas as páginas do site, desde a home até o contato, o que for, e ver qual que é a experiência, né? Por que o Google está achando que aquela página é tão relevante, né? Então, talvez algumas coisas de usabilidade mesmo você possa aplicar também pro teu negócio. O Google diz, oficialmente ali no artigo, que ele não adianta você ter um site com conteúdo sensacional se você não consegue dispor ele de um jeito agradável para o leitor ler. Então, basicamente, por esse motivo que eles vão implementar essas coisas. Mas ele ressalta que sites que têm um conteúdo melhor que outros ainda vão ranquear primeiro do que um site que, mesmo que ainda se tenha um layout, enfim, pior ou menos, talvez até menos rápido, né? Ainda vai manter o conteúdo melhor em cima, né? Até porque faz mais sentido, né? Então, se fosse elencar em grau de prioridade, em primeiro, sim. Ou melhor, antes vem o conteúdo do que... Eles tentaram não falar isso, porque eles não tentam jogar de cara, mas realmente o conteúdo vem primeiro. Mas não esqueça também, né, a usabilidade, isso que eles querem dizer. Exatamente. Aí ele até ressalta também que se tiver 2 sites com conteúdos bons, quem tiver uma usabilidade melhor vai ficar em primeiro. Isso aí vai ficar bem nítido quando essa atualização entrar. Então, assim, como eu continuo a falar, né, sobre SEO e sobre como melhorar o ranqueamento do teu site organicamente, né, tem um dado aqui de 2018 que o algoritmo do Google ele teve 3.200 updates no ano, né, 2018. Acho que talvez tenha aumentado nos próximos anos. Então, realmente muda muito o algoritmo, a gente nunca vai saber exatamente a fórmula. Então, mas é o que a gente sabe, é o que a gente pode ler nos artigos, que são essas coisas mais assertivas em relação à velocidade, a palavras-chave, enfim. Mas, obviamente, que o seu site tem que ser agradável para as pessoas lerem. Tem que ser um site com bom conteúdo e agradável. É isso que o Google quer que seja. Ele fala alguma coisa no artigo sobre a AMP? E aí a minha dúvida é porque o AMP ele já é algo que está consolidado, né? Já existe, a gente percebe que alguns sites que a gente atende, o próprio site, né, da agência, a gente usa o AMP em alguns artigos e tem bons resultados, assim. Mas o quanto efetivamente isso impacta nessa mudança aí? Na verdade, o AMP hoje ele é muito importante. O Google ele sempre vai priorizar, principalmente nas pesquisas de mobile, o AMP. Acho que dá para contextualizar um pouco o que é a AMP, né? Você que está um pouco mais por dentro, se quiser falar por cima, assim, um pouquinho, né? É uma ferramenta do Google, né, desenvolvida pelo Google, em que você, digamos, instala ela no seu site e ele vai criar como se fosse uma cópia, né? Você tem o seu site, carrega com várias imagens, ele é mais pesado, né? Os sites por natureza eles são pesados. E aí o que o AMP faz, ele cria uma versão mais leve do teu site, mais leve dessas páginas, sem tantas imagens, sem tantos detalhes, né? Vai ser basicamente assim, uma página em branco, né? ou com a cor que ela tiver, mas uma página só com texto e pouquíssimas imagens, a logo ali da tua empresa. E algo que vai carregar muito rápido, porque um dos critérios para ranqueamento do Google é justamente a velocidade do carregamento.
Inclusive tem um raiozinho, né? Se você quiser saber um site que tem MP, que significa Accelerated Mobile Pages, você faz uma busca no Google via celular, os sites que aparecem com um raiozinho do lado são os que tem o MP instalado, e que o raiozinho significa velocidade, né? Você clica, carrega instantaneamente, e os outros ele demora alguns segundos para carregar. Mas falando de usabilidade, será que o AMP não chega a frustrar um pouco o usuário na questão de carregar algum elemento importante do site? Exatamente. Porra, o cara quer fuder com o MP, cara. É isso que o artigo fala, realmente. Ele fala que nessa próxima atualização de 2021, ele vai tirar toda essa prioridade para o MP, ainda vai ter uma certa vantagem de você ter o MP, mas ele não vai definitivamente deixar prioridade só para os sites que tem MP, porque hoje em dia é bem forte. Se você tiver MP, provavelmente você vai ranquear na frente de um site que não tem. Então, pensando nessas melhorias de usabilidade, o Google anunciou que ano que vem ele realmente vai tentar não, né? Ele, obviamente, de fato, ele vai deixar com que sites que não tenham MP também tenham a mesma taxa de prioridade. Eu creio também que é por uma questão de que hoje em dia a internet em geral está um pouco melhor do que quando foi lançado o MP, né? Que era uma questão de velocidade do site abrir mais rápido. Hoje em dia não tem tanta essa necessidade. Obviamente é um palpite, né? Talvez assim, naturalmente os sites eles vão seguindo esse caminho de tentar ser mais rápidos, né? Ser criados de uma maneira mais rápida, programados para carregar mais rápido, né? E com o passar do tempo também a gente vai ter nossa conexão com a internet se desenvolvendo, né? Cada vez conexões mais rápidas, até que daqui lá algumas décadas chegue um ponto que você não precise mais do AMP, talvez porque toda a conexão vai carregar instantaneamente, que é o que o AMP faz hoje em dia, né? Isso aí. É bem interessante como eles falam sobre os sites mobiles, né? E questão de mobile friendly, mobile first, né? Ele fala também em relação que o seu site, se tiver um bom conteúdo, né, um bom layout no computador, ele tem que ter também um bom layout no celular. Ele até fala sobre algumas estatísticas, porque 53% dos acessos na internet hoje em dia são por mobile, então passou o computador, né? O computador está em segundo aí com 44%. E diante disso, né, eu até escrevi esse argumento que estava escrito no artigo do Google, que ele fala: do que adianta ter um conteúdo excepcional se seus usuários não conseguem prestigiá-lo com conforto, né? Ele diz isso, então, obviamente, está falando sobre usabilidade, né? Enfim. E a principal como posso dizer, o conjunto de métricas, né, dessa atualização que vai vir, elas se chamam Web Core Vitals. Obviamente a gente vai escutar provavelmente mais disso, porque eles estão desenvolvendo com bastante atenção esse conjunto de métricas, né, que são centradas no usuário. Então, basicamente, para o cara que já trabalha com X, isso é bem legal de escutar, né, porque é basicamente um conjunto de métricas que são centradas no usuário. Eles dizem de 3 métricas principais sobre o Web Core Vitals, que enfim, já jogam de antemão. Obviamente deve ter mais outras que o Google não vai revelar, mas que obviamente o algoritmo vai pegar, como pop-ups e mais insights, coisas que prejudicam o layout, né? Uma dessas métricas é o LCP, que na tradução fica exibição do maior conteúdo, que basicamente é o tempo necessário para renderizar o maior elemento presente na página, geralmente uma imagem. Isso ajuda a informar o usuário que o site está sendo carregado. E daí tem ali as taxas de métricas que você pode acessar, inclusive, na descrição desse podcast vai ter aqui o link para esse artigo e pro Web Core Vitals, que já está o site deles, que você pode ver todas essas métricas e como você pode melhorar elas. A segunda métrica é o FID, né, o feed, que é a latência de entrada, que é o intervalo entre a primeira interação do usuário, toque ou clique, por exemplo, e o momento em que o navegador responde a essa ação. Então você pode ver que é um negócio um pouco relacionado à velocidade. E o terceiro, que o Danilo perguntou no começo do podcast, que é o CLS, mudança de layout cumulativo. Mede em uma escala de 0 a 1 o quanto o layout da página se altera ao longo do seu carregamento. Então, layouts que têm muitas diferenças de containers, começa de um jeito e termina de outro, e as páginas são todas uma diferente da outra, provavelmente vão ser prejudicados por essa métrica.
Então fica aí a... Mas isso será que é na mesma página ou quando você muda a página dentro do mesmo site, por exemplo, lá a home e daí serviços? Essa mudança também impacta Ele nessa mudança? não detalha exatamente, ele diz que cada página tem essa métrica, então podemos dizer que cada página tem um padrão. Aquela página, você pode fazer modificações dentre as páginas. Isso, aham. Uma coisa que eu penso assim, quando a gente fala de velocidade, talvez entra nessa coisa do padrão da página, é que teve uma época que teve uma febre de sites one page, né? Aqueles sites que você não tinha páginas, né? Era uma página inteira que você ia descendo e ia carregando todo o conteúdo lá. Tinha no começo a home, daí ia para os serviços, ia para quem somos, ia para várias outras páginas. E hoje em dia isso é extremamente prejudicial, né? Principalmente, assim, primeiro, começando pela velocidade do carregamento da página. Segundo, porque tá tudo em uma página só, então é confuso para o Google não vai ler, não vai conseguir ranquear direito, né, as tuas páginas ali, porque o ideal é que você tenha uma página, um endereço, né, uma URL para cada conteúdo que você está publicando. Então, tipo, se você quer divulgar o blog, por exemplo, o blog ele tem que estar numa URL separada da URL da home do seu site, né? E aí talvez entre nesse contexto também aí, porque esses sites one page tem uma tendência também de ter muitas variações, né? Conforme vai carregando a página, vai mudando o padrão, né? E acho que é bom você ficar atento, você que está ouvindo aí, quando você for fazer um site, ou se o seu site é um site homepage, nesse tipo de configuração, que você pode estar sendo prejudicado por isso. Então, talvez o recomendado aí seja você dar uma reavaliada da estrutura do teu site mesmo. Perfeito, exatamente. Com isso, a gente nota que realmente essa atualização ela vem para melhorar a experiência do site, mas ao mesmo tempo sente-se que eles vão dar uma atenção um pouco maior às versões mobile do site, né? Então, se você tem um site aí ou desenvolve um site, com certeza já era inevitável ter um site mobile friendly, hoje em dia é basicamente obrigatório. Senão você vai ter obviamente vai ter uma grande dificuldade para ranquear esse site, né? E no mais, a gente pode indicar que você melhora a velocidade do seu site, obviamente não tenha conteúdos maliciosos no seu site, né? Senão obviamente o Google não vai ranquear, isso até é bem indicável aqui no próprio artigo ele fala. Ele diz também que a certificado de segurança, o HTTPS, é inevitável também, sites que não tem vão ser bem mais prejudicados. Não sei vocês, mas quando eu entro num site e eu olho lá em cima na barra do endereço e olho que tem a mensagem lá, né? Esse site não é seguro, eu já dá um alerta, assim, né? E isso que aqui, pelo menos eu trabalho, né? Em uma área que envolve isso. Imagina quem não trabalha com isso, nem entende muito bem, né? Você está vendo uma mensagem lá que o site não é seguro, se assusta, sai do site, né? Tem que prestar bastante atenção nisso mesmo. A própria palavra não é seguro já é meio assustadora, né? O que a gente pode deixar de dica para você que talvez tenha alguma certa dúvida, enfim, quer melhorar o seu site, mas ainda não sabe como, é fazer o benchmarking, né? Olhar os sites que vão fazer isso, provavelmente quando a atualização lançar, os maiores sites vão já seguir bem esses padrões, né? Como, por exemplo, sei lá, o site da Coca-Cola, enfim, empresas bem grandes. Vamos ver o que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo isso. E realmente essas pesquisas que você fizer de benchmarking vão te ajudar a melhorar o teu site, porque esses caras, obviamente, vão estudar profundamente essa nova atualização aí para, né, enfim, sempre ficar em primeiro. Tem uma coisa que me incomoda em alguns sites, que eu acho que entra também na questão da experiência do usuário, que são sites que eles meio que querem refazer alguns padrões, até padrão de design mesmo. Por exemplo, eu entro num site onde tem uma mensagem para mim e tem um botão verde e um botão vermelho. Qual que é a minha intuição? É de que se eu clicar no botão verde eu vou continuar, se eu clicar no botão vermelho eu vou voltar, né? Vou fechar, algo do tipo. E aí tem site que meio que quer mudar isso, assim, não sei se quer fazer algo revolucionário,
e acaba meio que errando, assim, na minha opinião, porque tem padrões, certos padrões que você tem que seguir porque são os melhores padrões de usabilidade. Se tá assim é porque funciona, né? Se todos os sites fazem assim, funciona. Mesma coisa, tem uma janela aberta, aí abre o pop-up. E aí ele fala assim, você quer se cadastrar para receber nossas novidades por e-mail? Aí o botão do não tá super, super grande e o botão do sim tá bem pequenininho lá embaixo. Geralmente é o contrário, né? Não é assim. Então, tem alguns padrões que acho que devem ser seguidos e eles garantem a boa experiência do usuário também. Até tem aquele livro lá, Não Me Faça Pensar, não lembro o nome do autor. Steve Kruger, né? Que é basicamente isso, né? Um conjunto aí de regras que funcionam na internet há um bom tempo, né? E que os usuários seguem uma lógica. Então, não faça o usuário pensar para tomar uma ação, né? O teu site tem que ser mapeado para que seja bem claro as ações que ele deva tomar, né? Caso o teu site tenha algum objetivo a ser concluído, o mais básico é que você tenha use de layouts que sejam facilmente discernidos pelo usuário. Então, basicamente, não adianta você inovar, porque aquela memória do cara que ele tá desde o começo, que ele mexendo na internet, de apertar o botão verde para sim e o botão vermelho para não, vai continuar. Então, não adianta você botar o botão amarelo e com um ícone muito diferente, que obviamente o cara vai estranhar. E ele vai pensar para resolver aquela ação. Então, isso já prejudica você, obviamente.